Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Estou aqui na minha live direta, fazendo uma análise sobre o STF. Nessa sequência, vou fazer o vídeo 6. Eu vou falar exatamente sobre a corrupção altamente rendosa e sigilosa, o habeas corpus. Este crime é de difícil denúncia e comprovação, porque, olha só, esse crime acontece entre pessoas de alto nível, de dinheiro e de conhecimento. Isto é geralmente uma pessoa muito rica, que está preso ou na prisão preventiva ou para ser preso, e ele impetra um habeas corpus no STF. E esse habeas corpus será decidido monocraticamente por um determinado ministro que eles entraram em contato. Simples assim. Então é difícil você denunciar, difícil você ter prova a respeito disso e denunciar pessoas tão ricas e tão poderosas como é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, esse crime é silencioso, passa por aí, as pessoas comentam, as pessoas falam, mostram as evidências absolutas e totais, e não se faz nada a respeito disso. E eu acho que a gente precisa modificar. Tá certo? Isso não pode acontecer. O STF não pode permitir que a decisão sobre um habeas corpus seja feita monocraticamente. Tem que ser através do plenário. Mas vamos em frente. É um problema de difícil solução. Como resolver isso? A única maneira de resolver isso é você transformar o STF, que para mim o STF já passou de maduro, já está no chão, tem que ser reformado. Porque o que está acontecendo nesse STF, dificilmente o STF sobraria de pé em qualquer lugar do mundo. Um STF que é constituído de ministros, 11 ministros, cuja obrigação desses ministros é zelar pela Constituição, porque o STF é o guardião da Constituição. E ora, obviamente, se você é um ministro do STF, você tem que zelar pela Constituição. Para você ser contra, você tem que sair. Você tem que sair ou ser impeachado fora do impeachado, você tem que ser fora do STF, porque você não está cumprindo aquilo que é a sua principal função, que é defender a Constituição brasileira, cujo STF é o guardião da Constituição. Tá certo? Muito bem, então é uma difícil solução se não for uma transformação geral, modificação total. Olha só, o Gilmar Mendes, por exemplo, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que mais concedeu habeas corpus em decisões monocráticas nos últimos 10 anos, segundo o levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo no acervo processual da Corte. Desde 2009, ele assinou individualmente, sem levar o caso a plenário, 620 habeas corpus, ou HCs. 620. De 2009 até aquela data ali. Instrumentos jurídicos usados para garantir a liberdade de um indivíduo, a liberdade do indivíduo, ou corrigir arbitrariedades. O segundo colocado foi o ministro Edson Fachin, deu 395 decisões desse tipo. E tem tantas outras habeas corpus pelos outros ministros do STF, que é um verdadeiro absurdo. Se você olhar o caso, teve um caso, por exemplo, do ministro que vai sair agora, do Melo, né? Do Celso de Mello, não, bom, é o Melo, primo do do ex-presidente do Brasil, que foi impeachado. Então, este botou
um dos mais perigosos bandidos, concedeu um habeas corpus a um dos mais perigosos bandidos do Brasil. E esse bandido perigoso saiu pelas portas da frente da prisão e desapareceu misteriosamente. Ninguém sabe mais a respeito dele. Ninguém nunca mais o viu. Ninguém sabe desse rapaz. Tá certo? Então são coisas que são cabeludas dentro do STF. Bom, isso só para terminar. Dá para acreditar no resultado de urnas eletrônicas administrada por Luiz Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Eleitoral e ministro do STF? Não dá, meus amigos. Esse ministro, né, o Barroso, defendeu com toda a sua garra e senso de justiça a permanência de terroristas e criminosos do terrorista e criminoso César Batista no Brasil, que segundo ele era um perseguido político. Não sou eu que estou dizendo que o Batiste é terrorista e criminoso. Foi ele mesmo que confessou crimes feitos por ele na Itália. Meus amigos, eu vou terminar no próximo capítulo. Eu gostaria que vocês não deixassem de assistir o vídeo 7º, que será o final, onde eu vou sugerir as medidas que devem ser feitas para transformar o Supremo Tribunal Federal. Tem umas coisas que a gente precisa ver, que esse habeas corpus, por exemplo, é algo extremamente difícil. Todo mundo sabe, todo mundo fala que Gilmar Mendes defende os mais ricos encrencados na justiça, concedendo habeas corpus imediatamente. E que cobram um preço extraordinário por isso. É que as pessoas falam e dizem isso. Nos corredores dos ministérios, nos corredores dos tribunais, todo mundo ouve falar disso. E, da minha parte, quando eu vejo Gilmar, nunca ouvi pessoalmente, mas quando eu vejo Gilmar numa televisão, sendo entrevistado, etc., num documentário, ele tem o que o americano chama um body language, que é, se você olhar bem, ele é um poderoso chefão. Eu olho para ele e vejo um poderoso chefão. Ou um mordomo. Se eu fosse um cineasta, quando eu tivesse um filme sobre máfia, eu o convidaria para ser o poderoso chefão da minha máfia. E se fosse um filme de terror, eu o convidaria para ser o mordomo, aquele que sempre no final é o responsável pelo crime. Tá certo? Então Gilmar tem toda essa aparência, tem toda essa linguagem corporal que eu olho e vejo. Não estou dizendo que ele é. Eu estou dizendo que eu olho e vejo nele um poderoso chefão. Se eu estiver num lugar qualquer e vejo Gilmar, eu digo, esse cara deve ser um poderoso chefão. Ele tem essa aparência, né? E eu não. Ou então de um mordomo de alto luxo. Eu tenho essa visão sobre ele. Mas o fato é que Gilmar é o campeão de habeas corpus. São 620 nesse período, desde 2009. Ele fez 620 HCs, habeas corpus. Não dá para se investigar o que é isso? Se abrir o sigilo bancário desse homem, não dá para saber o que foi que houve? E por que Gilmar é tão rico? Muito mais rico do que o salário dele, com todas as suas mordomias, permite. E os outros também. Não é só o Gilmar, não. Ali parece que existe uma confraria de pessoas dispostas a qualquer coisa para levar grana. Porque não interessa o currículo, não interessa a Constituição e não interessa o compromisso dele com o emprego dele. O compromisso de um ministro do STF é defender a Constituição. E toda hora eles estão rasgando a Constituição, que para mim não existe mais. Existe um frangalho, existe um caderno de páginas destacáveis e muitas já foram destacadas. Tá certo? Meus amigos, eu quero dizer a vocês que não devem perder o próximo vídeo, que é o vídeo 7, que eu vou sugerir algumas mudanças no STF.
E muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.